Eu te saúdo com a paz do Senhor. Esta é a lição número 2 da classe de jovens, o falso evangelho. Para esta aula, os louvores sugeridos 409, 429 e 430. Você sabe como identificar um falso evangelho? Conhecendo o verdadeiro. Se você conhece o verdadeiro evangelho, você jamais será enganado pelo falso evangelho. É como conhecer uma nota. Quando você tem uma cédula que você conhece, que você use bem, por exemplo, à medida que você vai manuseando, você vai conhecendo a nota verdadeira. Se alguém aparecer com uma nota falsa, você identificará imediatamente. E é importante nós observarmos isso, porque nós precisamos continuar pregando o verdadeiro evangelho, um evangelho de renúncia, o evangelho da graça, o evangelho que nos mostra, nos aponta para Cristo, o evangelho que nos é convencido pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos convence. Então, o falso evangelho, ele é extremamente atuante nos dias atuais. Então, você, jovem, precisa ter cuidado para não ser uma pessoa enganada pelo falso evangelho. Texto principal. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Gálatas capítulo 1, versículo 9. Resumo da lição. Nem toda mensagem aparentemente cristã é verdadeiramente vinda de Deus. Isso também é uma outra armadilha. Precisa ter muito cuidado, porque muitas vezes as pessoas vêm falando em nome de Deus, mas não é de Deus. Objetivos da aula de hoje: mostrar a surpresa de Paulo diante dos irmãos Gálatas, compreender o que é anátema, refletir a respeito do agradar a Deus e não aos homens. Introdução. Paulo passa diretamente ao assunto que pretende tratar com os irmãos, a incursão de ideias e práticas judaizantes na comunidade dos santos e as consequências dessas ideias na vida dos irmãos. Incursão de ideias e práticas judaizantes. O que isso quer dizer? Incursão, que significa diretamente uma questão de uma investida, né? Para trazer um ponto aqui mais claro. O que é isso na prática? Na prática, os judaizantes queriam colocar para os cristãos da Galácia algumas regras, algumas questões que não cabia dentro da questão do evangelho. E não é diferente hoje. Você, jovem, precisa ficar muito atento, porque muitas vezes pessoas chegam na sua igreja falando de coisas que não é verdadeira. Vem como nome de cristão, vem falando até mesmo em nome do Senhor, mas não é de Deus. E isso tem atraído muitos jovens. Por quê? Porque o jovem vê naquela questão de inovação, e o jovem tem muito essa ideia de inovação, né? Não quer fazer aquilo que é coisa de velho, né? Como dizem, né? Querem fazer uma coisa nova, mas nem tudo que é novo, nem sempre é de Deus. Tem muitas coisas que as pessoas querem apresentar que, na verdade, não vem da parte do Senhor. Então é preciso que nós venhamos combater essas ideias antibíblicas, porque muitas vezes, quando uma pessoa chega na sua igreja com muita pompa, né? Como diz, né? Com muita aparência, com um carro luxuoso, ou até mesmo com uma boa aparência, geralmente é sempre isso, né? Tem uma boa aparência e com uma falsa santificação, né? Com uma falsa aparência. A aparência que eu digo não é nem tanto a questão das vestes, propriamente dito, porque um falso profeta, uma pessoa que prega o falso evangelho, sempre vai se vestir muito bem. Justamente para poder enganar, né? Justamente para poder parecer com um cristão, né? O cristão se veste bem, então ele, para parecer um cristão, ele vai fazer o quê? Exatamente isso, se vestir bem. Então, o que acontecerá? Essa pessoa chega e começa a fazer a aparência. Olha como é a aparência. Não, eu estou aqui, mas o meu pastor está ciente, e isso não estou dizendo que não deva ser assim, precisamos ser assim mesmo. Quando nós vamos sair para algum lugar, nosso dirigente, nosso pastor precisa saber. Mas o que eu quero te dizer é que ele aparenta muito ser um cristão muito alinhado. Ele é muito perfeito. E eu já falei aqui em outras oportunidades, cuidado com pessoas que chegam para você extremamente perfeitas. Abre o olho, porque na maioria, ou talvez em todas as vezes que isso acontece, são pessoas que querem o seu mal. O que é isso, pessoa perfeita? É uma pessoa que em tudo
concorda com você, não tem nada que você fala que essa pessoa não discorde de você. Isso é o quê? Isso é falsidade. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue concordar com tudo 100%, sempre vai discordar de alguma coisa. Então, se alguém discorda com tudo que você faz, ou com tudo que você não faz, concorda com tudo da forma de você se vestir, concorda com tudo que você quer realizar, concorda com 100% de tudo que você quer fazer, abre o olho, porque isso não vem da parte do Senhor. Então, é importante que essas pessoas que vêm para nós, elas vêm sempre com uma ideia nova, e quando você vai ver a raiz da questão, você verá que é uma questão antibíblica. É uma questão que a Bíblia não menciona. É uma questão que muitas vezes eles pegam até textos esporádicos, né, para criar uma questão. E eu já falei aqui em algumas outras oportunidades, até mesmo falei na classe de presencial, que a Bíblia, mal interpretada, ela sustenta qualquer narrativa. Qualquer questão que você quiser pegar um texto específico da Bíblia, você vai poder sustentar qualquer narrativa, ou a maioria, né? Se não todas, a maioria. Então precisa ter muito cuidado com este negócio. Um apóstolo surpreso. Paulo se mostra impressionado. O apóstolo Paulo se declara surpreso com os irmãos gálatas. Os leitores dessa carta eram pessoas que já haviam aceitado a Jesus, já conheciam o Evangelho e já haviam experimentado o arrependimento e o perdão dos pecados, mas estavam trilhando uma rota não planejada por Deus. Talvez seja o seu caso. Você recebeu a Cristo como Salvador, você é uma pessoa que está caminhando corretamente, mas agora está trilhando uma rota que não foi planejada por Deus, mas foi planejada por quem? Por aquele seu amigo, por aquela sua amiga, que é extremamente alinhada com você. Tudo que você faz está certo. Às vezes vai até para a sua igreja. Às vezes vai até, geralmente, uma pessoa que de repente nem é cristã, né? Mas vai para a sua igreja para quê? Só para se aproximar mais de você, para demonstrar que realmente você está certo. Então, tem que ter muito cuidado com esse negócio. Então, observe que o apóstolo Paulo, ele ficou muito impressionado com essas questões. O espanto de Paulo não foi advindo de milagres acontecendo naquelas igrejas. Ou seja, ele não se impressionou porque estava acontecendo milagres na igreja. Ou de conversões de pagãos. Nada disso estava impressionando ele. Ou mesmo por pessoas estarem sendo cheias do Espírito Santo. Então, se não era por essas coisas boas, então, por que eram? Bom, o que deixou Paulo espantado foi não só o fato de os Gálatas atentarem para um evangelho diferente do que ele havia pregado. Não foi só isso, mas também pelo fato de que esse novo evangelho incentivava os Gálatas a desconsiderarem a graça e tentarem, por meio de obras, pagar uma dívida que eles jamais quitariam. Então, observe que a igreja impressionou o apóstolo Paulo não por uma coisa boa, por milagres, ou por conversões de pagãos, ou por pessoas estarem cheias do Espírito. Ele ficou impressionado porque pessoas que conheciam a Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus, que o próprio Paulo havia pregado, eles sabiam diretamente, para quase da fonte, né? Porque Jesus falou a Paulo, Paulo falou ao povo, então é quase da fonte, né? Então, uma pessoa fidedigna, que no caso foi o apóstolo Paulo, e foi ensinado por Paulo, mas agora, mesmo tendo um excelente professor, né, que é o apóstolo Paulo realmente é um dos grandes professores, agora as pessoas estão se perdendo. Ou seja, o que Paulo deve ter pensado? Eles não aprenderam nada? Eu mostrei para eles, eles viram as coisas acontecerem e agora dizem para mim que estão indo para outro caminho? Então não foi só isso, ou não foi exatamente isso que impressionou. O que realmente deixou Paulo completamente perplexo foi o fato de que eles estavam desconsiderando a graça. Como é possível ser salvo se não for pela graça? Você está desconsiderando a graça, está desconsiderando o quê? Exatamente isso, a salvação. E tentarem pagar com uma dívida que ninguém jamais conseguiria quitar. É impossível
É impossível pagar a nossa salvação. Ninguém de nós conseguiria. Nenhum de nós. Somente pelo sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário que nós somos salvos. Somente pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Somente isso. Isso foi o quê? Foi uma graça. Deus nos deu essa graça da salvação. Então observe que é uma igreja que está completamente perdida, vivendo um falso evangelho. Da graça para a lei. Bastou o apóstolo bastou o apóstolo se afastar do convívio daqueles irmãos que logo eles deram crédito a outra pregação diferente da que haviam recebido originalmente. Bom, eu sei, talvez não ser o seu caso, mas eu sei que o jovem gosta muito de ir para outras igrejas e não há nenhum problema nisso desde que o seu pastor esteja ciente. Não há nenhum problema de você visitar outras igrejas, de você observar outros pregadores, outros professores que não sejam da sua igreja, não há nenhum problema nisso. Mas a minha pergunta para você é a seguinte: imagina que agora você vai para um outro lugar, ou seja, você está distante aí do seu pastor, por exemplo, do seu líder, do seu professor da escola bíblica dominical. Você vai mudar o seu comportamento? Você vai agora, olha, realmente eu estou vendo aqui que você falando para uma outra pessoa, né? Você realmente está me ensinando uma coisa nova, então realmente eu vou agora atrás de você, porque agora eu vou seguir você, porque verdadeiramente você está fazendo tudo direitinho. Aí eu te pergunto, bastou você estar longe do seu pastor, do seu líder, do seu professor da escola bíblica dominical para você se afastar da verdade? Bastou somente isso, a ausência? Foi suficiente? Você não tem raiz suficiente para você observar que você está indo para um buraco? Que estão te levando para a perdição? Mas se isso acontece com você, ou se já aconteceu, infelizmente, sinto te dizer, isso não é somente com você que acontece. Muitos jovens estão se perdendo assim hoje. E isso é uma questão tão crônica que lá no livro de Êxodo, no capítulo 32, no versículo 8, ali vai falar o texto inteiro, né, do capítulo 32, mas só eu te dar o 8 aqui, só para tu ter um norte. O que aconteceu? As pessoas ali, depois que Moisés demorou para descer do monte, qual foi o enredo do negócio? Olha, cria para nós um bezerro de ouro aí que a gente vai adorar. E isso fez o quê? Com que o povo tirasse os seus brincos, seus colares e tudo mais e fizesse um bezerro de ouro. E agora vão adorar esse bezerro de ouro. Bastou Moisés se ausentar para já vai cair para a idolatria? Bastou a ausência da liderança? Será que nós somos cristãos assim? Basta a ausência da nossa liderança para a gente ir atrás de ídolos? Para a gente se prostrar a outros deuses? Se prostrar diante de imagens? Praticar questões aí completamente equivocadas, como por exemplo, estamos na festa junina, né? Na época da festa junina, julina, e até agostina, né, que está chegando também. Será que vamos para outra cidade agora e agora vamos dançar quadrilha, por exemplo? Ou o pai e a mãe vai levar os filhos para a festa de quadrilha porque é bonitinho? É o trabalho dele lá da escola. A escola lá que ele estuda vai fazer uma quadrilha, uma caipira e meu filho vai para lá porque vale ponto. Olha que bonitinho meu filho, a minha filha. Deus não está nesse negócio. Não importa se está valendo ponto ou não, se vai ficar para reprovado ou não diante dos homens. O importante é ser aprovado por Deus. Então um pai, uma mãe, uma avó, ou seja quem for, que leva uma pessoa cristã, que eu digo, uma pessoa cristã, que leva o seu filho, a sua filha, a sua sobrinha, a sua neta, seu neto, para uma festa de quadrilha, ainda que seja na escola, ou seja onde for, está pecando. E se a igreja realiza a festa junina dentro da igreja, é ainda pior. É ainda pior. Por quê? Porque se bem que tudo aqui é pior, tá? Eu digo assim, ainda pior a igreja, porque aí a igreja vai pegar e falar no coletivo, né? Tá todo mundo pecando. Por quê? Porque Deus não está nesse negócio. A pessoa que participa de festa quadrilha está praticando idolatria. Não tem meio termo nesse negócio. E muitas vezes, você tem em suas redes sociais, você pode observar que muitos cristãos, talvez até você tenha curtido foto de alguém que colocou uma foto bonitinha lá da filha, né, do menino, vestido de roupa de quadrilha, e você vai lá e clica para curtir, dá um coraçãozinho, porque acha bonito.
Em parte, se falar da veste, você vai falar que realmente é bonito. Até pode ser bonito aos seus olhos, mas não para os olhos do Senhor. Por quê? Porque é pecado. E é um pecado para a perdição eterna. Que deixe isso claro. Porque uma pessoa que pratica tais coisas, se morrer nessa prática, vai padecer a eternidade sem Jesus. Por quê? Porque é idolatria. E Deus disse lá em Êxodo, capítulo 20, versículos 2, não terás outros deuses diante de mim. E é exatamente isso a dinâmica do Brasil hoje. Está tendo outros deuses, no caso aqui, a festa junina, julina e agostina. Só o sangue do cordeiro. Outro evangelho. É possível que hoje sintamos a mesma surpresa com que o apóstolo se deparou ao saber da notícia da mudança daqueles irmãos. Mas mesmo em nossos dias, é possível ver irmãos da fé sendo convencidos por doutrinas que não foram ensinadas com a correta interpretação dos textos bíblicos, dando ouvidos a instruções que buscam acrescentar a palavra do que ela não diz. Quantas vezes nós vemos esse negócio? Pessoas que nós conhecemos, conhecem a palavra, mas foram ensinados de forma incorreta, estão se perdendo. Nós devemos estar firmados na palavra. Nós precisamos, é urgente esse negócio. Precisamos ficar firmes no propósito do Senhor, na palavra. Né? João 17:17, né? Santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Nós devemos ficar com essa verdade da palavra. Entretanto, mesmo hoje, com toda a tecnologia que temos hoje, há pessoas no nosso meio conhecendo a verdade, praticando a mentira. Conhece o Senhor Jesus, mas está do outro lado, não quer nada com o Senhor, às vezes até está dentro da igreja, às vezes até caminha, às vezes até tem um cargo na igreja, mas o coração está muito longe do Senhor. Por quê? Porque eles querem acrescentar à palavra o que ela não diz. E tantas coisas que as pessoas dizem que a Bíblia não diz, a Bíblia não menciona, mas as pessoas ficam inventando situações para quê? Para poder argumentar, né, ou melhor, solidificar, né, ter uma base para uma heresia. E quantas vezes nós temos visto isso? E os jovens, eles são muito fáceis de ser levados nesse sentido, justamente pelo aquilo que eu falei lá no início. O jovem gosta de inovação, o jovem gosta de coisa nova, o jovem gosta da diversão, e não há nada errado nesse negócio. No entanto, quando nós vamos para a palavra e nós não observamos certos pontos, essa nossa inovação que não é bíblica, essa nossa diversão que não é bíblica, vai nos levar para a perdição eterna. Então nós devemos ter muito cuidado com este negócio de ter um outro evangelho na nossa vida. Nós não temos outro evangelho. Nosso evangelho é o evangelho de Cristo, o evangelho da renúncia, o evangelho que você não peca, se afasta do pecado por amor a Cristo. O anátema, a inquietação dos Gálatas. Um falso ensino tem a capacidade de deixar as pessoas alvoroçadas e inquietas. Paulo usa as palavras vos inquietam e quereis transformar, e querem transformar, como um indicativo de que, enquanto seus leitores liam a carta, provavelmente havia judaizantes entre eles. Muitas vezes, principalmente jovens, você que fala muito com jovem, né? O jovem, ele geralmente, ele é muito inquieto, tem muita inquietação. Isso é bíblico, né? A Bíblia diz que um homem que sai de uma mulher é cheio de inquietações. Qual é o homem que não nasce de mulher, né? Todo homem é nascido da mulher, né? Com exceção de Adão, todo homem é nascido de mulher. Então observe que a inquietação, que vai nessa questão também de ociosidade, né? Ou seja, eu não tenho o que fazer, então faço coisas aleatórias. Era o caso de Davi, por exemplo, estava ocioso no palácio, sem o que fazer, né? O ocioso é isso, né? Não ter o que fazer. E fez o quê? Viu uma mulher lá se banhando e adulterou com ela. Então, cuidado com esse negócio de ociosidade, esse negócio de você não ter o que fazer, isso é perigosíssimo, Então, observe um ponto aqui que eu acho muito interessante, que é, vos inquietam, ou seja, os jovens é cheio de inquietações, mas querem fazer o quê? Querem transformar. Vai transformar quem? Cheio de inquietação? Ninguém. Nós só conseguimos ajudar uma outra pessoa quando nós somos quietos. Quietos que eu quero dizer aqui não é calados. O que eu quero dizer é uma pessoa equilibrada. E não estou dizendo que os jovens são desequilibrados. Não é esse o ponto.
O jovem, ele não tem muito equilíbrio, ele está aprendendo ainda a se equilibrar. E por conta disso, como ele está ainda aprendendo, está engatinhando essa questão do equilíbrio, ele acaba uma hora ou outra se perdendo. Perde o fiel da balança, né? Então, observe que é importante, jovem, que você seja uma pessoa tranquila. Se você quer ajudar alguém, né, transformar alguém, a vida de alguém, você precisa ter o seu equilíbrio. Você precisa ser uma pessoa equilibrada. Por exemplo, como é que você vai dizer para uma pessoa aceitar a Cristo como Salvador, para ser santo, se você vive na prática do pecado? Não existe equilíbrio, não existe aqui coerência. Então, não existe aqui o ponto de transformação. Você está cheio de inquietação por pecado? Como é que você vai falar para alguém ser santo? Então, é necessário que nós estejamos, não como o povo dos Gálatas, né, a inquietação dos Gálatas, mas que nós estejamos moderados na presença do Senhor, que nós venhamos verdadeiramente ter equilíbrio. Um outro detalhe é que a mensagem deles deixava os Gálatas inquietos, em vez de descansarem na graça de Deus. Na graça de Deus. Você não acha isso estranho? Você vai ouvir uma pregação, uma ministração de uma palavra de um professor, por exemplo, na escola dominical, e você fica inquieto. E inquieto aqui que existem algumas questões que é assim. Quando você ouve uma pregação e ou ensino, uma palestra de modo geral, você pode ficar inquieto no sentido de que ela mexeu com você. Porque você está enquadrado em algum caso ali, você vai ficar inquieto. Isso aqui é uma coisa. O ponto aqui não é esse tipo de inquietação. Esse outro ponto aqui é uma falta de paz. A pessoa não está pregando a palavra. Então, deixa a pessoa inquieta. Então, quando uma pessoa chega na sua igreja e não prega a palavra, você fica inquieto. Porque aquilo não condiz com a verdade. Então, você fica... Aí, isso que causava esse tipo de discurso. Né? Eles traziam, né? Os Gálatas sentiam essa inquietação, porque aqueles judaizantes, eles não falavam a palavra com verdade. Eles falavam, argumentavam coisas, traziam coisas antibíblicas. Então, os Gálatas, claro, ouvindo aquilo, ficavam cheios de inquietações. Ainda que um anjo do céu. Paulo deixa expresso que mesmo que um anjo, identificando-se como sendo enviado por Deus, venha apresentar uma mensagem diferente da sua, que seja considerado maldito. Pois bem, anátema, uma das razões é estar debaixo de uma maldição. Anátema é maldito, a pessoa que está debaixo de maldição. Observe o texto prático. Paulo, olha, mesmo que um anjo descer do céu, vai falar para vocês que veio da parte de Deus, trazendo, e esse anjo traga outro evangelho, que esse anjo seja maldito, porque não existe um outro evangelho, nem mesmo se o anjo trazer. É claro que o anjo não vai trazer um outro evangelho, de maneira nenhuma, mas para você ver com quão firmeza falava o apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele pregava o evangelho coerente, o evangelho correto, o evangelho sincero. Então, mesmo se um anjo trouxer um outro evangelho, seja anátema, imagine outro homem. Imagine um homem que não tem presença de Deus, porque o anjo tem. O anjo está na presença do Senhor de dia e de noite. Ele não sai da presença, a não ser quando o Senhor o manda. Nos traz uma mensagem específica. E sim, o anjo existe. Uma outra questão sobre anjo, que é muito importante falar, provavelmente a questão mais importante sobre anjos o anjo ele não aceita adoração. Apocalipse capítulo 19, versículo 10 nos dá essa firmeza. Por que eu quero dizer isso para você? Porque muitas vezes, principalmente em culto de jovens, eu vejo muito, os jovens falando muito sobre anjos, que o anjo está aqui, que o anjo está ali. Para com esse negócio. Por quê? Porque o anjo não está. E ainda que ele esteja, ele está para servir. O anjo ele não aceita a adoração. Nenhum anjo aceita adoração. Então é importante observar que quando uma pessoa fala muito sobre o anjo ele sim, ele é um ser mais poderoso do que nós, homens, ele é muito mais poderoso do que nós, né? Um anjo matou 185 mil homens de guerra de Senaqueribe, só para você ter uma ideia do poder extraordinário que o anjo tem. Mas ainda assim, estando na presença do Senhor, ainda assim ele não aceita adoração. Por quê? Porque ele sabe que somente o Senhor é digno de honra.
Somente o Senhor é digno de adoração. Então, nós não devemos de maneira nenhuma ficar dentro da igreja querendo cultuar anjo. Que Deus não está nesse negócio, nenhum anjo aceita adoração. Então, inclusive, as pessoas dizem muito, né? Quando, se porventura aparecer um anjo na sua frente, a primeira coisa que você precisa fazer é se curvar, fingir, né? Que vai se curvar diante dele. Mostrar que vai estar se curvando. Se aquele anjo aceitar que você se curve diante dele, você pode repreender, porque não é anjo da parte de Deus. Porque o anjo não aceita adoração. Agora, se for um anjo de verdade, quando você for se ajoelhar, ele vai dizer imediatamente: não te faças tal coisa, adore somente ao Senhor. É imediato, porque ele não aceita adoração de maneira nenhuma. Então, observe que eu estou dizendo isso para você porque verdadeiramente existe os anjos, né? E são muitos, são milhares e milhares e milhões, mas são incontáveis, né? A Bíblia chega a dizer que são incontáveis, mas eles não são dignos de adoração. E se eles trouxerem, não vai trazer, mas se trouxer um outro evangelho, não aceite, porque o evangelho que nós conhecemos é o evangelho da palavra, é o evangelho que está lavrado nas escrituras sagradas e é somente esse. E fechou-se o livro, não existe outro evangelho. Anátema. A palavra anátema é oriunda do hebraico eren e pode ter dois sentidos, algo devotado, ou seja, dedicado, né, a uma divindade e ao mesmo tempo excluído da utilização humana, como relatado em Josué 6,17. Quando os despojos de Jericó deveriam ser separados para Deus, não podendo ser usados pelos israelitas, ordem que não foi seguida por Acã. Acã foi uma pessoa que perdeu sua vida por desobediência. O Senhor, ele é amoroso. O amor do Senhor é algo inefável, não dá nem para a gente contar. Ele é inigualável, ele é a tal maneira. Entretanto, a santidade do Senhor, o pecado fere a santidade de Deus. Então, quando uma pessoa comete várias desordens, e há algumas desordens, né, pessoa desobediente, na verdade, não é desordem, é desobediência. Quando uma pessoa comete uma desobediência, dependendo dessa desobediência, ela pagará com a vida, como é o caso de Acã. Vê também o caso, por exemplo, de Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo e foram fulminados. Então, e uma outra questão importante que eu gosto muito de mencionar sobre Ananias e Safira é que nós já estávamos na época da graça. Ou seja, a graça, mesmo na graça, Ananias e Safira foi fulminado. Então, observe que essa questão da anátema, ela vai trazer aí algo que é dedicado à divindade. O que, na verdade, nos traz a ideia do seguinte: quando alguém oferece algo para um Deus que não é o Deus verdadeiro, aquilo é anátema. Porque aquilo é maldito. Aquilo é algo que está sendo oferecido para uma entidade, para um Deus pagão. Então aquilo se torna algo excluído da parte humana. Excluído daquilo que não é para nós. Nós não devemos tocar naquele negócio, porque não é para nós. E aquilo para nós não é para nós mesmos, nem para cristão e nem para não cristão. Aquilo não é para o ser humano tocar. Por quê? Porque aquilo foi sacrificado. Então aquilo não tem parte conosco. Nós sabemos que, claro, só existe sacrifício nesse sentido se o homem fizer. Mas o ideal é que não tocassem. Agradar aos homens ou a Deus, repetindo a advertência. A repetição desses dizeres nos mostra o quão sério é deturpar os ensinos da palavra de Deus. O evangelho dos judaizantes estava afastando os irmãos do verdadeiro e os encaminhando para uma vida de legalismo, onde o homem acredita que pode ajudar a Deus na salvação ou pode ele mesmo ser o seu salvador. Ou seja, mesmo o homem pode ser o seu próprio salvador. Observe uma questão aqui. Você, professora da Escola Bíblica Dominical, algo importante aqui para você. Não deturpe os ensinos da palavra. Não entre nessas questões de que hoje, com o avanço da internet principalmente, há muitas descobertas, algumas até muito relevantes, algumas muito interessantes até, mas a grande massa esmagadora das coisas que se falam na internet não é verdade. Geralmente são as verdades que eu digo sobre a palavra.
são coisas que as pessoas falam para fundamentar uma doutrina herética, uma questão antibíblica, completamente antibíblica. Então eles começam a montar situações. Eu vou te dar um exemplo prático, por exemplo, que a Bíblia menciona sobre Jonas. A Bíblia menciona que Jonas foi lançado lá no mar Mediterrâneo, e onde Jonas foi colocado era 3 dias de viagem, andando. Então, observe um detalhe prático. Jonas não foi lançado no mar de Nínive, porque Nínive não tem praia. O que a Bíblia menciona, lá em Jonas 3,3, foi que ele foi lançado no mar e o mar, ele saiu pregando pela cidade, e Nínive era uma cidade a 3 dias de distância. E onde é que entra essa questão das pessoas deturparem a palavra? Essa questão que as pessoas falam que Jonas foi lançado no mar de Nínive, isso não é verdade, a Bíblia não menciona, mas existe um outro ponto, que as pessoas falam, mas não existe nada na arqueologia que prova. O que é? Que o povo de Nínive adorava um peixe. Então, quando Jonas saiu do peixe, eles eles entenderam que foi um Deus que mandou Jonas para lá, porque Jonas saiu de um peixe e eles lá adoravam um Deus peixe. Isso não é verdade. Primeiro que não existe nada, absolutamente nada, que comprove que o povo de Nínive adorava um peixe, adorava um ser lá que era um peixe. E uma outra questão que é ainda mais forte ainda, é que o povo de Nínive não viu Jonas ser lançado no mar. Por quê? Porque Nínive não tem praia. Então isso é só para te dar um exemplo, de que muitas vezes o pregador, a pessoa que está ensinando, cria situações, concorda com situações que não são verdadeiras, Às vezes a ideia é até boa, mas é antibíblica. Então, mesmo se a ideia for boa, nós não vamos trazer para nós. Por quê? Porque nem tudo que dá certo é certo. Se a Bíblia não diz, então não inventa, não cria situações, não deturpe a palavra. E aqui tem um outro ponto, né? Que é a questão do legalismo. O que é o legalismo? De modo geral, o legalismo é aquilo que, quando uma pessoa acredita que vai ser salvo por aquilo que ela faz. Ou seja, eu vou para a escola todo domingo dominical, todo domingo de manhã eu vou para a escola bíblica dominical. Eu estou salvo porque eu mereço, porque eu vou para a escola bíblica dominical. Nos cultos de doutrina eu não estou presente, nos cultos também, né, os outros cultos públicos, se tiver uma vigília eu estou. Ou seja, eu mereço ser salvo porque eu estou indo à igreja, porque eu vou à escola dominical, eu vou nos cultos de doutrina. De maneira nenhuma. Isso é legalismo. É quando a pessoa acredita que por seus próprios méritos ela consegue ser salva. Isso é legalismo. Então as pessoas entravam aqui nessa questão do legalismo, que pode ajudar Deus na salvação ou pode ele mesmo ser o seu salvador. Isso é impensável. Não é possível que uma pessoa chegue nesse ponto. Eu sou capaz de me salvar da perdição eterna. Não, não é. Não é. É algo completamente fora. E nós não podemos pegar aquela exceção, vai dizer que é o 14:28, que diz que Noé, Daniel e Jó se salvariam por sua reta justiça. Nós não podemos pegar aquilo. Aquilo é um ponto específico que Deus colocou para nós. Para quê? Para mostrar o quão nível de santidade havia entre eles. E é muito curioso falando nisso. Você vê que Noé era um patriarca, Jó também, e Daniel, que era? Daniel era um jovem. Então veja que Daniel, jovem, estava no meio, foi missionado no meio de duas pessoas, de dois patriarcas, né? Para você ver o nível ali do jovem Daniel, o quão elevado ele era, tanto na questão da cultura em si, né? Da sua inteligência, como também na questão da sua espiritualidade. Portanto, não é desculpa hoje você falar que você não pode ser tão santo quanto Daniel. Eu acredito, sim, concordo com você que hoje é muito mais difícil ser santo hoje do que para a época de Daniel, né? Daniel não tinha um WhatsApp, não tinha um monte de coisa que tem hoje. Mas ainda assim eu sei que realmente é difícil. Mas não é impossível. Você deve se manter, sim, uma pessoa santa, um jovem santo, uma pessoa santa de Cristo. O que agrada aos homens? Os judaizantes bajulavam os gentios e com palavras doces os desviavam dos caminhos do Senhor. As palavras de Paulo poderiam soar como amargas, mas era o remédio que os gálatas deveriam tomar.
Você já observou que o remédio amargo, que geralmente costuma ser o bom, e o doce é ruim? Já observou, é claro, existem exceções, é claro, mas já observou que aquilo que é amargo geralmente traz saúde? É estranho, né? Até chocolate, né? Chocolate bom é chocolate meio amargo. Quanto mais amargo ele for, melhor ele é. Melhor para a saúde, ele é melhor para a saúde. Olha que interessante, né? Mas vamos ver. Aqui, principalmente, observamos um ponto específico. Os judaizantes bajulavam os gentios com palavras doces. A pessoa chega para você com palavras doces, né? Palavras harmoniosas, palavras carinhosas, e acabam sendo levados por essas palavras. É perigoso, né? Nós sabemos, claro, existe o elogio, como é, o elogio santo, vamos assim dizer, né? O elogio que realmente elogia a sua capacidade de fazer algo, a sua dinâmica, por exemplo, a sua inteligência, a sua dedicação na obra do Senhor, entre tantas outras coisas. Isso é uma coisa, é um ponto. E é bom receber, é interessante receber, é prazeroso, é gostoso de receber. Entretanto, os judaizantes eles faziam uma coisa diferente. Eles não elogiavam, eles bajulavam, ficavam bajulando. Ou seja, colocavam sempre a pessoa para cima, mesmo se for mentira. Falavam para uma pessoa, por exemplo, olha como essa roupa está linda em você, mas na verdade estava feia. Então ele fala um elogio falso. Isso é o quê? É bajulação. Entretanto, é por conta dessa bajulação que eles conseguiam fazer com que aquele povo, né, da Galácia, né, os Gálatas, estavam indo deixando Deus de lado. Era exatamente isso que eles queriam, fazer com que aquele povo crente deixasse de ser crente. E não é diferente hoje. Hoje tem muitas pessoas na internet, por exemplo, ou até mesmo na sua faculdade, no seu trabalho, que fica te bajulando, né? Bajulam você, para quê? Para tirar você do foco. Para tirar você do foco, para tirar você do meio da santidade. Então, se você não vigiar, você vai. Então, cuidado. O que agrada a Deus? A obediência ao verdadeiro evangelho agrada a Deus. Preservar as doutrinas bíblicas de Deus que recebemos. Estudar e estar atentos para discernir quando um falso ensino tenta entrar na congregação. Também agrada a Deus. Viver pela fé e não pelas nossas próprias obras também agrada a Deus. De outras palavras, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa ter fé no Senhor, continuar tendo fé no Senhor. E aqui a obediência ao verdadeiro evangelho. O que é isso? É você obedecer de fato aquilo que te foi ensinado na igreja, na escola dominical, as questões do evangelho, né? a renúncia, né? Os princípios bíblicos, os valores cristãos, ser contra isso, contra aquilo, né? Ser contra o pecado de modo geral, né? Ser contra o pecado. E isso você vai fazer com que você agrade ao Senhor. Preservar as doutrinas bíblicas, né? Você continua ali na doutrina bíblica. E a doutrina que eu vou lembrar você é diferente de usos e costumes. É diferente. Usos e costumes são coisas que você usa hoje, mas pode não usar amanhã. Porque usos e costumes também você pode usar num lugar e não precisa usar no outro. Isso é usos e costumes. A doutrina bíblica não, a doutrina você tem que ser aqui e em qualquer lugar do mundo você tem que seguir aquela doutrina. Então a diferença básica entre doutrina e usos e costumes é essa. A doutrina ela é permanente em todos os lugares e usos e costumes ele é maleável, ele é mutável. Ele pode ser de um jeito num lugar e de outro jeito em outro lugar. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Na Romênia, por exemplo, e na Escócia, homens lá usam saias. Aqui no Brasil usa calça. Isso é o quê? Usos e costumes. Cada região tem um ponto específico. Então você precisa o quê? Preservar as doutrinas bíblicas, principalmente a questão dos valores, né? Os valores cristãos. Né? Estudar e estar atentos para discernir quando um falso ensino tenta entrar na congregação. Discernir. O que é discernir? É observar, conseguir diferenciar. É quando a pessoa consegue observar e olha, aquilo ali não é aquilo que ele está falando, não. Ele está falando errado, ela está falando errado, ele está ensinando errado, ela está ensinando errado. Você consegue discernir, você consegue perceber. Né? Discernir é mais essa ideia, né? De perceber que uma pessoa está fazendo uma coisa, mas com intenção de fazer outra coisa. Ou está fazendo uma coisa na intenção de fazer aquela coisa mesmo e aquela coisa está errada. Então você consegue discernir, ou seja, você consegue perceber, desvendar, né? Desvendar acho que é até mais
sofisticado, né? Para falar discernir, desvendar aquilo que está obscuro, aquilo que está encoberto, você consegue perceber. Então a pessoa chega com um ensino errado, equivocado, e você consegue perceber, consegue desvendar que de fato aquilo é errado. E vivendo pela fé e não pelas próprias obras. É importante a obra, sim, é importante que você pratique boas obras. A obra não salva ninguém, mas a pessoa salva, pratica boas obras. Então é importante, sim, que você continue, né, praticando aquilo que é bom, porque isso também agrada ao Senhor. Conclusão. Eles estavam ouvindo uma mensagem doutrinária errada e não tiveram discernimento. A Bíblia menciona que nós devemos buscar o dom de profecia. É o único dom, pelo menos que eu lembro, que a Bíblia menciona que nós precisamos procurar. Não lembro se existe em honestamente eu não lembro agora se existe em outro. Mas nos dias atuais, não é que eu vou discordar da palavra, não é esse o ponto, mas o que nós estamos hoje precisando de discernimento é algo espantoso. É incrível como as pessoas chegam na igreja, falam as coisas, observam coisas, falam situações, criam situações, argumentos, e ninguém consegue discernir que aquilo é falso. É impressionante. É incrível. E isso eu não digo dos jovens, não. Não digo só dos jovens, não. Eu digo de obreiros. Eu já vi situações, já estive em cultos que eu precisei chegar para a pessoa e falar, olha, esse irmão está falando aí, não é da parte do Senhor, não. Eu peguei a Bíblia, ó, tá aqui, a Bíblia diz isso e isso. Essa pessoa está falando errado. Tá? Vocês têm que discernir isso aí. Então, acontece em todos os lugares. Até na minha igreja, inclusive, uma vez aconteceu. Aconteceu uma vez. Aliás, algumas vezes, né? Uma das vezes que eu lembro. Um irmão chegou falando uma coisa completamente fora da palavra e todo mundo aceitou. Eu falei, olha só, irmãos, isso aí não é assim, não. Eu falei, olha, a Bíblia faz assim, ó, fala assim. Aí, o que acontece? Discernimento. Mas a pessoa só vai ter discernimento da palavra ou discernimento de situações doutrinárias se ler a palavra. Mas hoje, como nós estamos, né? Os jovens hoje mandam mensagem, lê textos enormes em mensagem instantânea lá nas redes sociais, e não é errado isso. Você continue lendo, é bom, ler é bom. A questão é, perde-se tempo com rede social, mas não lê um versículo por dia da palavra. Como um cristão, como um jovem hoje pode se fortalecer na palavra se ele não lê nem mesmo um versículo por dia? É inconcebível esse negócio, é inconcebível. Então é importante, jovem, que você... Eu sei que é bem difícil ler a palavra, já fui jovem, eu sei como funciona o negócio, apesar que eu tinha uma dedicação um pouco diferente da palavra, eu gostava de andar com a palavra, eu levava a Bíblia para o meu trabalho, eu gostava de ler, sempre gostei muito de ler. Apesar que hoje em dia eu estou um pouco devagar na leitura, é verdade, né? Mas eu já li, eu sempre gostei muito de ler. Então eu entendo que é difícil de ler. Mas se você não forçar, você não vai. Você precisa forçar. Vai ler pega a palavra hoje, lê um pouquinho hoje, lê um pouquinho amanhã. E evite também ler a palavra no celular. Isso também é bom evitar. É bom você ler no papel. Vai descansar mais a sua vista e melhor, você vai aprender a manusear a palavra. O que tem de obreiro hoje que não sabe nem manusear a palavra que eu digo é o seguinte: você chega para a pessoa e fala, olha, abra sua Bíblia aí no livro de Samuel. O obreiro está procurando lá no livro de Jonas, lá em Apocalipse. Não é possível. Não consegue discernir nem um pouco da palavra. Por quê? Porque não tem o bom hábito de ler a palavra. Então se perde. Então, jovem, aproveita que você é jovem, aproveita que você é novo, você tem tempo. Se dedique mais à palavra. Continue se dedicando à palavra, que você vai ver a transformação da sua vida, o quanto a palavra vai te salvar de muitas situações que o mundo oferece. E não é pouco, não. Hora da revisão. Número 1. Foi não só o fato de os Gálatas atentarem para um evangelho diferente do que ele havia pregado, mas também pelo fato de que esse novo evangelho incentivava os Gálatas a desconsiderarem a graça e tentarem, por meio de obras, pagar uma dívida que eles jamais quitariam. Número 2.
Na língua grega, a palavra outro tem duas percepções distintas, advindas igualmente de duas palavras apontadas. Alós, que significa outro da mesma espécie, e héteros, outro de outra espécie. Inclusive, esse héteros é muito interessante, por isso que nós somos chamados de héteros sexuais. Você, menina, é hétero. Você, menino, é hétero. Por quê? Porque você, menina, gosta de outra pessoa diferente de você. Você é menina, você gosta de menino. E o menino gosta de menina. Então vocês são atraídos por aquilo que é diferente, pelo outro diferente. Então por isso você é chamado de hétero. Número 3. A palavra anátema é oriunda do hebraico eren e pode ter dois sentidos, algo devotado a uma divindade e ao mesmo tempo excluído da utilização humana. 4. O evangelho dos judaizantes estava afastando os irmãos do verdadeiro e os encaminhando para uma vida de legalismo. Número 4. A preocupação de Paulo é agradar ao Senhor, por isso escreve a carta aos Gálatas. Se fosse para agradar aos homens, ele poderia deixar a situação nas igrejas da Galácia correr sem qualquer interferência. Eu falei durante a aula sobre essa questão da questão humana, excluído, né, algo excluído da utilização humana. Na verdade, eu acho que o ponto aqui principal é que é oferecido para uma divindade e nunca é oferecido a uma pessoa, né, a uma questão humana, uma pessoa humana, mas deve ser mais essa ideia também. Então é importante que nós venhamos observar para que nós não venhamos ser enganados pelo falso evangelho. Então, jovem, continue louvando e engrandecendo ao nome santo do Senhor, indo à Escola Bíblica Dominical. Quem é aluno da Escola Bíblica Dominical, inclusive isso aqui é muito verdade, jamais será enganado por um falso evangelho. Nunca. Por quê? Porque ele conhece o verdadeiro. Ele vai para a Escola Dominical todo domingo. Ele sabe, conhece a palavra, ele sabe o que é certo e o que é errado. Então, ele verdadeiramente, ele sabe discernir o que é certo e o que é errado pela palavra, pelo que ele vê, pelo que ele vive, pelo que ele ouve. Então ele consegue verdadeiramente observar este negócio. Que Deus e Cristo continue abençoando a sua vida. Se você gostou da aula de hoje, você deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguma pessoa, que assim como você também ama a Escola Bíblica Dominical. Se você não gostou, você deixa o seu dislike. E se é a sua primeira vez por aqui, você ficou comigo por aqui, aproveite também e se inscreva aqui no canal para quando eu lançar uma nova aula, você ser notificado. Que Deus e Cristo continue abençoando a sua vida e tenha uma boa aula. Fica na paz. Tchau!